Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, o Senhor então nos fala através do Evangelho de São Lucas. O capítulo 5, a homilia tirada exatamente do versículo 1 ao versículo 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Porém, em obediência à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus aos seus pés, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto apodera-se de Simão e de todos os seus companheiros por causa da barca que estava cheia de peixes por conta da pesca milagrosa. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diante desse episódio milagroso da pesca, o Senhor quer falar para a igreja de hoje, que somos nós. O Senhor quer falar para o tempo em que nós estamos vivendo. Primeiramente, queridos irmãos, o Senhor nos mostra através dessa realidade o quanto nós precisamos nos voltar para Ele, se quisermos fazermos novas pescas de almas. Primeiramente, nós observamos que os discípulos que depois se tornaram apóstolos, eles estavam a noite toda a pescar. Atravessaram uma noite e nada pegaram, nada pescaram. Desanimados, entristecidos, frustrados, encostaram as suas barcas na margem, tiraram as redes sem peixe algum e foram lavar essas redes. Imagine o coração desses homens, o quanto estava entristecido, o quanto estavam entristecidos. Como disse, muito frustrados, além de cansados. Mas por que eles não pescaram? Porque Jesus não estava com eles. Eles não estavam com Jesus. É aí que o Senhor nos ensina. Enquanto nós pescarmos por nós mesmos, enquanto nós pescarmos com as nossas próprias redes apenas, ou seja, com a nossa vontade, com o nosso desejo puramente, por melhor que seja, enquanto colocarmos apenas o nosso esforço, mas o Senhor não indo conosco, nada pescaremos. Sairemos também frustrados e todas as vezes que fizermos isso sem Jesus, ficaremos frustrados e vamos lavar as nossas redes, percebendo que nada pescamos. Diferentemente, quando Jesus entrou na barca,
quando eles deixaram Jesus entrar na barca. Segundo, quando eles, com Jesus na barca, ouviram a voz do Senhor, não a voz do vento, não a voz das pessoas, não as vozes das suas próprias inteligências, dos seus próprios critérios, a voz mesma de Jesus, dizendo: lança a rede e pesquem. Quando assim eles fizeram, o milagre aconteceu. Exatamente, segundo ponto que o Senhor nos ensina, é preciso lançar a rede segundo Deus. É preciso agirmos segundo Deus. Nós hoje na igreja estamos vendo um povo se esvaziando do próprio sentido da vida. As nossas igrejas se esvaziando, o entusiasmo do povo se esvaindo. Mas será por quê? Não será porque nós estamos lançando redes, mas sem a obediência da voz do Senhor? Sem levar a voz do próprio Deus? Aqui, quando eles obedeceram a voz do Senhor, vimos que o milagre aconteceu. Terceiro ensinamento, queridos irmãos, é preciso que nós olhemos para essa voz de Deus, mas olhemos também para a reação desses homens. Pedro, então, quando se colocou na presença de Deus, quando ele percebeu Deus, quando ele enxergou, quando as escamas espirituais caíram dos seus olhos e ele pôde ver quem de fato estava à sua presença, quando ele viu que então, ao obedecer à voz do Senhor, o milagre ocorreu, ele enxergou Cristo, o Verbo divino ungido de Deus Pai. Ele se prostrou em terra, porque ele percebeu na luz da santidade de Cristo a sua miserabilidade. É isso mesmo que ocorre. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na presença do Deus vivo, a sua luz divina nos invade. E a sua luz divina nos mostra quanto somos miseráveis, quanto somos pequenos e quanto nos devemos prostrar diante dele e continuamente implorar: Senhor, sou pecador, tem piedade de mim. Queridos irmãos, é isso que a homilia de hoje nos traz. Primeiramente, a frustração de uma pesca por nós mesmos. Tudo que vai sobrar para nós e para a igreja, se caminharmos por nós mesmos, se caminharmos com as nossas próprias forças e agirmos pela nossa própria inteligência, será apenas lavar as redes vazias das nossas ações. Segundo, é preciso que nós, então, ouçamos a voz de Deus, como os discípulos, como os apóstolos ouviram. É preciso que nós avancemos em águas mais profundas e lancemos a rede, segundo Deus, e nós veremos o milagre acontecer. Terceiro, é preciso que nós experimentemos continuamente essa presença de Deus, de tal modo que mais e mais nós nos vemos diante da sua luz como pecadores necessitados do seu perdão. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.